Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Salmo 68. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E quando verdadeiramente buscamos a Deus, encontraremos alegria sincera. E de tal alegria o nosso coração reviverá, pois encontraremos o sentido verdadeiro da vida e a vivência da fé, a qual não traz o sentido pleno da vida, ao invés de ser uma fé que aproxima, pode estar nos distanciando na verdadeira caminhada com Deus. Na primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 10 ao 14, trata exatamente nessa questão da prática da lei, mas não somente como algo formal, fazer as coisas simplesmente por fazer, mas para que verdadeiramente possamos nos aproximar de Deus. E quantas vezes achamos que Deus está longe, que sua vontade é inalcançável e que viver segundo os seus mandamentos é coisa para santos inatingíveis? E o trecho de hoje, na primeira leitura, desarma essa ilusão. Deus não nos dá uma lei impossível. Ele se aproxima, fala ao coração e planta em nós o desejo do bem. A palavra não está distante, está encarnada em nós. Este é o coração da vida espiritual. Deus fala e age no íntimo do nosso ser. E o texto afirma que a ordem de Deus está em teu coração. Essa é uma antecipação do que os profetas anunciarão mais tarde. Deus escreverá a sua lei no íntimo, conforme está em Jeremias, capítulo 31, do versículo 33. Ele não quer apenas obediência externa, mas uma transformação interior. A palavra de Deus é viva e age na consciência, formando o cristão segundo o coração de Cristo. Santo Agostinho comenta que Deus está mais íntimo a nós do que nós mesmos. Ou seja, viver em obediência a Deus é, antes de tudo, escutar esse Deus que já habita no coração pela graça. Interessante que na leitura, ao mencionar que a palavra está em tua boca, isso fala do dever e do privilégio de confessar a fé, mas também da necessidade de pregar e ensinar. O cristão maduro é aquele que fala de Deus naturalmente, porque a boca expressa o que o coração está cheio, conforme em Lucas 6, versículo 45. A palavra próxima é para ser proclamada. Nós não apenas ouvimos a palavra, nós nos tornamos portadores dela. E São Paulo aplica este texto diretamente a Jesus em Romanos 10, versículos 6 ao 9. A justiça da fé diz: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta palavra é a da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Cristo é a palavra de Deus feita carne. Ele não está mais no alto céu, pois desceu. Não está além mar, pois veio habitar entre nós. A obediência que Deus espera é um sim ao seu Filho, um acolhimento da palavra viva que nos salva. E nesse sentido, na segunda leitura de hoje, na carta aos Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 ao 20, trata exatamente dessa dimensão de Jesus enquanto palavra encarnada, onde está assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este versículo 15, ao dizer que ele é o primogênito de toda a criação, é altamente cristológica, ou seja, diz muito sobre o Cristo. E ao dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, eikon tu theou, Paulo revela a consciência plena da divindade de Cristo,
não é apenas reflexo, mas presença real. Em Cristo, Deus se revela totalmente. Quem me vê, vê ao Pai, conforme está em João 14, versículo 9. E além disso, ele é o primogênito, o prototokos, não como criatura, mas como aquele que precede e dá sentido à criação. Ele é a fonte, causa e finalidade de tudo que existe. Isso desmonta qualquer teologia que queira reduzir Jesus a mero profeta, mestre ou líder espiritual. Cristo é Deus, eterno e consubstancial ao Pai. E é isso que nós vemos nos versículos 16 e 17. Tudo foi criado por Ele, para Ele, tudo nele subsiste. Isso trata muito do aspecto da economia da salvação. Ele é o instrumento da criação, ele é o fim da criação e é o sustentor da criação, aquele que verdadeiramente nos salva. E a mentalidade cristã deve ser uma mentalidade de salvação, de misericórdia, que a todo momento se constitui em vida, em movimento. E nesse sentido, o evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37, trata de forma muito profunda, onde o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vejamos bem, se Deus verdadeiramente é o grande amor de nossas vidas, nós devemos fazer de nossas vidas uma força total em Deus. E sendo a força total em Deus em nossas vidas, nós devemos transbordar a presença amorosa e misericordiosa de Deus em nossas vidas. E por isso Jesus trata exatamente da parábola do bom samaritano, que já ouvimos várias vezes, e é interessante e peculiar as questões culturais acerca de um samaritano e um judeu. Vejamos que a distância de Jerusalém, né, até a Samaria era de 27 quilômetros, com descida acentuada. Jerusalém fica a quase 800 metros acima do nível do mar. E Jericó, a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. A estrada era deserta, montanhosa e cheia de cavernas, e muito conhecida por assaltos e emboscadas. Era chamado de caminho de sangue em aramaico. E Jesus escolhe esse cenário porque o perigo da estrada era amplamente conhecido pelos ouvintes judeus. Imediatamente cria tensão e identificação. E Jesus não especifica sua identidade, mas o público presumiria que fosse um judeu, por ser uma história contada a judeus e situada entre Jerusalém e Jericó. O fato de estar nu e ferido, sem roupa ou fala, torna-o irreconhecível, etnicamente ou religiosamente. Isso é essencial. O samaritano ajuda sem saber quem ele é. O importante da misericórdia é que atinge a todos, independente do que a pessoa é e o que a pessoa fez. E com isso, trata-se totalmente da dimensão da misericórdia. A pergunta é do mestre da lei: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus remete ao duplo mandamento do amor: amar a Deus sobre todas as coisas, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e amar ao próximo como a si mesmo, Levítico 19, versículo 18. Então vejamos, nós achamos que isso está unicamente no Novo Testamento, já era o mandamento de colocar o amor como prática divina, essencial à vida do ser humano. E com isso, a dimensão de tal parábola é para nos mostrar que o bem, como já sabemos, deve ser feito para qualquer um. E se qualquer não no diminutivo, qualquer um, pois o amor de Deus, a misericórdia alcança a todos. E como grandes imitadores de Cristo, devemos colocar tal prática em ação constantemente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.